Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Roberto Rureger e, como vocês podem ver, por aqui esfriou bastante nos últimos dias. Vamos dar continuidade à nossa série Mundo em Transformação, aprofundando um pouco mais as questões sobre a inteligência artificial. Eu peço desejar que você deixe o seu like, se for possível também distribua, compartilhe esse vídeo em suas redes, para que possamos ampliar essa discussão. Deixe seus comentários também, coloque suas observações, suas reflexões sobre esse assunto e para que possamos, né, dialogar um pouco mais sobre isso. Eu gostaria de ouvir um pouco da sua impressão, sua concordância ou discordância, para que esse discurso fique não apenas uma fala apenas, mas também que possa gerar novas reflexões a partir dos seus comentários. Bom, dito isso, meu vídeo anterior trouxe algumas questões relacionadas à inteligência artificial como sendo uma das grandes questões que impactará e que já está impactando na nossa sociedade, né, no nosso mundo, da forma como nós estamos habituados, da forma como nós estamos vivendo nele, e salientamos algumas questões ali, principalmente com relação à área do trabalho, né, e à área da educação, que sofrerá vários impactos, salientando que os impactos eles são bastante amplos, né, na sociedade. O que nós temos visto, né, é uma questão muito interessante no sentido de entender realmente as possibilidades e o desenvolvimento da inteligência artificial, né? Existe uma discussão muito profunda sobre o aspecto, né, do termo inteligência artificial. Alguns pensadores e estudiosos colocando que a inteligência artificial ela não é inteligente de forma como nós compreendemos, né? Que ela não poderá imitar de forma o pensamento humano na sua complexidade. Outros já pontuam que a inteligência artificial está caminhando para essa simulação de uma inteligência humana geral, abrangente, né? E esse seria o próximo passo do desenvolvimento do atual estágio da inteligência artificial para uma inteligência artificial generativa, que seria comparável às capacidades humanas e, dado as suas características, com possibilidade de suplantar a inteligência. Bom, olhar o quadro hoje, nesse aspecto, ele é complexo, por quê? Porque há grupos, obviamente, e visões de mundo que entram nessa discussão. Por exemplo, aqueles que são os principais, que se beneficiariam muito com a inteligência artificial, que obviamente são as grandes corporações que estão desenvolvendo a inteligência artificial, e claro que o objetivo delas é sempre trazer um discurso de uma inteligência artificial superpoderosa, super inovadora, que trará grandes benefícios e que chegará em breve a essa capacidade. A gente pode talvez olhar esse discurso como um discurso um tanto quanto inflacionado, porque faz parte essa discussão, né, essa colocação, porque há interesses ali de financiamento, você precisa, né, essas empresas precisam de investimentos muito significativos, porque a inteligência artificial ela é um produto muito caro, né? Você precisa de uma infraestrutura muito grande, você precisa treinar a inteligência artificial, você precisa o desenvolvimento da inteligência artificial, você precisa de data centers muito poderosos e que é um custo extremamente alto. Então, é claro que você precisa fazer sempre um discurso otimista, um discurso de avanço, que
não necessariamente corresponde 100% à realidade do estágio onde a inteligência artificial se encontra. Por outro lado, eu percebo também que há um discurso que tenta minimizar por demais, a questão, né, do desenvolvimento da inteligência artificial, colocando que essa inteligência nunca substituirá as capacidades humanas, que ainda está muito fraca, que esse desenvolvimento não vai chegar a uma AGI, né, uma inteligência geral eh, generativa, né? Então, veja, há dois polos aqui discutindo e tentar entender um pouco aonde está de fato colocado e quais são as questões relacionadas à inteligência artificial é muito importante nesse momento. Então, a gente poderia dizer que nem tanto ao céu, nem tanto à terra, mas tentar entender um pouco como que isso pode nos afetar com relação a um possível estágio que nós estejamos passando neste momento. Bom, pelo atual desenvolvimento da inteligência artificial, aquilo que eu falei no vídeo anterior, para mim, ainda continua sendo bastante factível. Isto é, nós passaremos por uma crise, na questão dos empregos, em algumas, atividades com mais rapidez do que em outras, mas haverá uma crise. Eu acho sim que você pode não eliminar totalmente postos de trabalho, mas haverá redução desses postos, porque, a inteligência artificial poderá contribuir de forma que o empregador ou a instituição que necessita, su- supomos de 50 pessoas para desenvolver uma determinada atividade, possa reduzir isso para 30, 20, 10, dependendo da sua complexidade, onde uma parte daquele serviço, então, será desenvolvido por sistema automatizado através da inteligência artificial. E aí você terá alguns funcionários no sentido de gerenciamento, de validação, de avaliação de todo o resultado da inteligência artificial. Então, com relação ao impacto no mundo do trabalho, isso para mim é indubitável, haverá esse impacto. É difícil dizer em que prazo isso acontecerá, mas ele já começa agora e ele vai se estender conforme também as qualidades dos sistemas de inteligência artificial possam garantir melhores resultados, né? Então, veja, hoje ainda existe esse debate em até que ponto esses sistemas que nos são apresentados hoje podem, de fato, impactar de forma muito mais significativa os pós-trabalhos. Nós já vimos que a inteligência artificial ela produz alguns erros também em suas respostas, porque ela depende, obviamente, de uma série de infraestrutura, no sentido de entender as questões, de processar, de fazer todos os parâmetros que ela tem que passar para apresentar uma resposta satisfatória, correta. Eu mesmo já experimentei alguns problemas com a inteligência artificial, de informação de dados incorretas, de respostas onde apresentam bibliografias que não existem, e respostas incoerentes. Então, isso ainda acontece, mas hoje com menos problemas do que algum tempo atrás, mas ainda acontece. O que nós precisamos entender é que do meu ponto de vista, nós sempre precisaremos de pessoas especializadas no assunto, né, para poder validar e avaliar as informações da inteligência artificial. Então, entenda comigo o seguinte: é diferente um leigo perguntando alguma questão sobre, vamos chutar aí um ramo do saber bastante complexo, física quântica, né? Então, ele só ouve falar sobre física quântica de alguns podcasts, ou minimamente leu algum artigo muito superficial, e ele não tem o conhecimento. Então, ele vai na inteligência artificial e
tenta então, compreender mais, entender melhor isso. Bom, veja, isso é válido? É válido, é válido. Porém, o problema aqui é que, eu não consigo, com o meu nível de conhecimento sobre essa área, validar se aquelas informações que a inteligência artificial está passando estão corretas ou não. Se eu me basear simplesmente naquilo que a inteligência artificial está me retornando. Pode ser que toda a informação que ela me apresente seja ok, correta. Pode ser que ela tenha proporcionado algum erro de definição, algum erro de exemplo, alguma questão que para mim ela passará assim batido porque não domino a área. Então esse exemplo vale para toda e qualquer área do conhecimento que vai se utilizar da inteligência artificial no sentido de obter respostas que eu vou crer nela de forma indubidável, né? E veja, cada vez mais isso se torna problemático quando eu não entendo também como que uma inteligência artificial é treinada, quais são os fundamentos, como é que ela funciona. Então, esse nível básico também de conhecimento, né, desse objeto que eu estou utilizando, pode também apresentar um problema, porque eu vou não compreender como que ele processa e talvez aceitar sempre as informações que ela me passa de uma maneira sem questionar, porque eu acho que ali existe um gênio da lâmpada que está trazendo todas as afirmações de forma certeira. Então, essa qualificação, tanto no sentido de eu saber como desenvolver uma questão para a inteligência artificial me responder, que também depende de um conhecimento prévio, porque eu só consigo elaborar boas questões se eu tenho algum domínio sobre o objeto conhecimento, que eu posso direcionar, posso filtrar e posso colocar maiores parâmetros no prompt que eu estou escrevendo, no sentido de obter uma resposta mais correta da inteligência artificial. Então, veja, a capacitação do indivíduo do outro lado da tela sempre será necessária. Para quê? Para que nós não sejamos eh, eh, ignorados ou ignorantes no sentido de avaliar a resposta que a inteligência artificial está trazendo. Tá? Esse é uma questão. Então, veja, quando a gente percebe que é preciso uma certa qualificação na escrita, no desenvolvimento da questão, no aprofundamento da questão que está sendo colocada na inteligência artificial, isso implica em que eu tenha de alguma maneira, também uma qualificação mais intelectual para poder desenvolver esse tema através da inteligência artificial. Se eu não domino nada do assunto, talvez a minha pergunta não seja satisfatória para que a inteligência artificial consiga trazer uma resposta mais completa, e eu também não terei condições de avaliar se aquela questão está de acordo, né, com aquilo que eu tenho de conhecimento, ou se eu preciso, então, entender um pouco mais, aprofundar um pouco mais a resposta dela, buscar talvez outras fontes. E, de novo, isso é um problema muito sério, porque, como eu falei também no outro vídeo, o nosso nível educacional, falando em termos de Brasil, ele é relativamente, né, para ser bastante otimista, é complicado, né? Ele assim, a qualificação, de forma geral, de uma parcela significativa da população, em decorrência de um empobrecimento da educação, está ficando cada vez mais superficial e difícil, então, até de eu
trabalhar com essas novas tecnologias, tá? Então, aqui tem um problema, que é o problema que a gente percebe também nessa área, então, de qualificação de pessoas para essas novas tecnologias e como isso impactará a vida de todos nós, tá? Então, é preciso essa conscientização. Também é preciso entender essa questão dentro do mundo do trabalho, daquilo que também havia falado no outro vídeo, que essa mudança com a inteligência artificial, ela é irreversível. Pode ser que eventualmente toda essa expectativa de uma superinteligência, uma AGI, não se concretize a curto prazo, né? Porque isso precisa de desenvolvimento, capacitação, como os CEOs dessas empresas estão propagando, e que isso seja mais a longo prazo. E talvez também, não é impossível, que isso nunca venha a ocorrer. Nós tenhamos uma inteligência artificial nos níveis ou um pouco melhor dessa que nós temos hoje. Para mim, isso não é uma questão tão relevante para entender o quadro, porque no nível em que eu acho que nós estamos da inteligência artificial, ela já traz esses impactos, né? Então, o que eu quero dizer é que, com o nível que nós temos hoje, nós já temos um certo impacto dentro do mundo do trabalho e também dentro do mundo da educação. E esse problema também é muito complexo na área de educação, porque, de novo, vai nos remeter a entender como que eu agora vou trabalhar nessa nova conjuntura com a acessibilidade a inteligências artificiais, em alunos que estarão usando possivelmente esse mecanismo para elaborar trabalhos, elaborar estudos e também depende de uma qualificação do indivíduo para o uso dessa tecnologia, tentando obter resultados positivos para si, né? E veja, nós sempre tivemos na área de educação problemas com cópias, com colar em trabalho, isso não é algo novo, né? Isso o professor passa constantemente de encontrar um trabalho que as características do trabalho, percebe-se que é uma colcha de retalho, que foi copiado de um site, de outro, etc e tal. O problema é que a percepção, muitas vezes, do uso da inteligência artificial, ela se torna um pouco mais complexa de identificar quando é um plágio, quando é uma cópia, etc e tal. Dependendo também da qualificação, como o prompt que o aluno pede que gere o texto seja desenvolvido, né? Sempre vai passar por uma qualificação do indivíduo para um resultado melhor da saída, né? Então, o que nós temos que começar a refletir é entender uma mudança que sem a qual o processo da inteligência artificial somente vai aprofundar cada vez mais a ignorância, a possibilidade de conhecimento equivocado, porque o indivíduo que está ali interagindo com a inteligência artificial não entende os seus pressupostos, aceita toda a informação sem maior questionamento, eh, deixa de ter o hábito de estudar, de pesquisar, de se interessar e apenas recebe informações já meio que padronizadas, meio que diluídas da inteligência artificial sem essa reflexão crítica, tá? Então, perceba que os impactos da inteligência artificial, no nível que ela está hoje, já são impactos significativos, até para a gente colocar mais ou menos os pés no chão sobre a situação do status da inteligência artificial. Uma outra característica que eu vejo, claro que a gente entende que todo o processo e processamento que existe para desde a entrada do prompt até o resultado da saída, ele é um processamento muito poderoso e muito caro, né? Aquilo que nós já vimos falar. Toda a estrutura para a inteligência artificial pegar o teu questionamento, fazer
a partir dos níveis que ela vai desenvolver ali a compreensão, e é aqui o compreensão, o termo fica entre aspas, tá? Porque aí nós temos que colocar claramente, não há na inteligência artificial uma compreensão de fato. Ela consegue fazer com que os dados de entradas façam sentido para ela de forma que você só escreve, e ela consegue, a partir daquelas informações, também juntar informações para dar uma resposta, né? Isso precisa ficar claro também. Nós não temos na inteligência artificial uma inteligência de fato, tá? Sistemas mais inteligentes de processamento existem, estão sendo desenvolvidos, mas não é hoje uma realidade no sentido de uma reflexão, uma inteligência de fato operando ali. Há um processo inteligente, um processo que capacitou um equipamento, uma máquina, através de um processamento, recolher informações de forma escrita, transformar isso em informações de máquina, conseguir linkar isso com possibilidades de respostas e trazer montando uma resposta, né? Montando uma resposta. Ok? Então não há uma inteligência mesmo por trás disso. Mas para nós que recebemos essa, tanto a entrada quanto a saída, isso parece-nos de fato uma inteligência. Ah, ela pensou e refletiu aí trouxe a informação. Não, ela montou uma resposta e o que nós observamos que elas, na maioria das vezes, é uma resposta bastante satisfatória, correta, entendendo que, e muitas vezes, a montagem dessa resposta vai trazer alguma informação correta, aquilo que eles chamam de alienação, né, do sistema não compreender, e de novo, não trazer, não montar e não conseguir eh, trazer um pacote montado coerente, né? Às vezes, porque a inteligência artificial ela é programada para responder, então ela vai responder alguma coisa para você, mas esse termo inteligência aqui, ela tem que ficar relativizado, porque não há de fato uma inteligência do modelo como nós entendemos humano que está operando ali na máquina, mas um processo construído por mentes humanas que vai tanto perceber esse pacote de entrada e vai montar pacotes de saída, falando de forma bastante simplificada. Dito isso, o que, que implica na questão de falarmos sobre inteligência artificial ou não? O que implica para mim é o seguinte: se o resultado que ela me traz, ela atende de forma satisfatória, simulando essa inteligência, isso já me é suficiente para entender o impacto que vai trazer nas áreas da ação humana, né? Essa discussão muito sobre a questão da inteligência ou não, para mim, é um ótimo tema para discutir, mas olhando para o resultado e olhando para o impacto, ela se torna quase que insignificante no sentido de que esse procedimento, por mais que não haja essa inteligência reflexiva, etc. e tal, de forma como nós humanos fazemos, ela apresenta resultados satisfatórios. Então, ela pode substituir em algum nível, né, a forma da inteligência humana, né? Em todos os níveis, eu acho que ainda não, mas em muitos níveis, sim, né? Então, ela consegue elaborar com qualidade, por exemplo, um artigo científico que não seja de alta complexidade, etc. e tal, né? Eu já fiz experimentos sobre isso na inteligência artificial e ela produz textos bastante coerentes, apesar da sua estrutura ainda ser um pouco repetitiva, etc. e tal, mas sem grandes problemas, um artigo de nível razoável, digamos assim. Então, ela em alguma maneira, já substitui, pelo menos de forma razoável, o desenvolvimento de algumas atividades humanas. Então, é isso que nós temos que ter em mente, né? Para não ficarmos ali tanto na expectativa de que essa inteligência generativa já está aí
à beira, pode ser que sim, pode ser que não, que a inteligência artificial ela realmente raciocina, pensa e que vai atingir determinados parâmetros. Tudo isso ainda é um tanto quanto nebuloso nessa discussão, mas eu acredito que ela sim, né, essa capacidade, esse essa tecnologia tem condições de desenvolver-se mais, tá? Então, a partir disso é que nós não podemos deixar de lado essas reflexões, dizendo assim, não, a máquina nunca substituirá o ser humano, o ser humano sempre vai inventar novas atividades, sempre que quando houve esses desenvolvimento de tecnologia, apareceram novos empregos, é tudo aquilo que eu falei no vídeo anterior. Pode acontecer novos tipos de trabalho, mas, do meu ponto de vista, ainda serão em menor quantidade do que a massa de pessoas que não terão a possibilidade de ingressar nesses trabalhos, né? A quantidade, sendo menor, ela já faz ali uma, um corte, né, das pessoas que vão entrar nessa atividade, as que não vão entrar. E eu acho que muitas pessoas ficarão, de fato, sem uma colocação mais específica dentro das áreas que trabalhavam antes. Então, é um pouco para nós refletirmos sobre essas questões e como que nós podemos enxergar esse novo mundo, né, que ainda é, de novo, né, bastante nebuloso, tanto nas suas questões de possibilidades positivas, quanto na questão de possibilidades negativas. O que a gente faz aqui é tentar entender e desenhar um quadro baseado numa realidade que nós temos hoje, né? Baseado naquilo que a gente percebe assim de uma forma geral, tá? Então, de novo, né? Como sobrevivemos e como agimos nesse novo mundo. Eu, de novo, coloco os pontos essenciais, né? Nós, enquanto indivíduos, precisamos nos capacitar melhor, né? Desenvolver novamente um hábito de leitura, leituras mais complexas, desenvolver um pensamento crítico, desenvolver uma criatividade, desenvolver possibilidade de um raciocínio mais estruturado e, principalmente, olhar essa interação com a inteligência artificial de forma crítica e sempre um pouco eh, analítica, né? Um pouco se posicionando com cuidado, com prudência, tá? E aquilo que eu havia salientado também, o problema que a inteligência artificial pode trazer para as questões relacionadas ao descolamento da realidade para quem só se informa através de redes sociais. Por isso que, para não sermos levados como massa de manobra por grupo A, B, X ou Y, a gente precisa necessariamente desenvolver essas capacitações, entender que muita coisa que nós recebemos através de redes sociais, informações, vídeos, qualquer coisa, tem que sempre ser olhado com desconfiança, com criticidade, né? Principalmente, obviamente, nos temas problemáticos, nos temas importantes de sociedade. Então, fica aqui essa reflexão. Tivemos dois vídeos aí sobre inteligência artificial e acredito, então, nos próximos vídeos vamos explorar outras temáticas com relação a este assunto ou outros assuntos que vão trazer uma compreensão melhor sobre o mundo em mudança, o mundo em transformação que nós estamos passando e como será e como podemos nos preparar ou até compreender melhor essa nova realidade que se apresenta a partir de agora no mundo, né, como nós estamos vivendo. Então, é isso. Muito obrigado pela sua atenção. Até mais e um forte abraço.